Olá pessoal, boa tarde. Só estou ajustando aqui com a Dani para a entrada dela. Oi, boa tarde. Tá bastante frio em São Paulo, gente. Então a gente vai ver como tá na Alemanha quando a Daniela chegar. Bom, gente, então boa tarde. Muito obrigada para quem está vindo mais uma vez para esse ciclo de conversas pela Embaixada da Performance Art. É um ciclo de conversas que vai até o dia 25 de junho. Eu faço esse aviso sempre porque tem sempre gente nova chegando e fico extremamente feliz em ver a quantidade de pessoas que voltam para cá, pensando que esse ciclo tem sido bastante importante para esse momento de quarentena. Isso faz a gente ter certeza de que esse ciclo tem a sua importância não só de gravar, de registrar, mas de fazer ir adiante aí um momento difícil, né? Então, não sei como tá no espaço de vocês, mas espera só um pouquinho. Deixa eu ver uma coisa. Vamos ver em qual que a Dani vai me chamar. Ela tem dois. Deixa eu ver. Vou convidar a Dani, então, aqui. Vamos ver se ela já chegou. Daniela. Espera só um pouquinho. Só um momento, gente. Deixa eu ver aqui. Vou chamar a Dani. Ela hoje vai estar... A gente divulgou que ela ia estar no dela pessoal, mas deixa eu ver se ela tá no projeto Zite dela. Dani, dá um tchauzinho aqui para eu ver em qual Instagram que você tá. Deixa eu ver, vou procurar. Vamos lá, Zite Art. Pronto, eu vou chamar a Dani pelo Zite Arts e aí depois vocês vão conhecer esse perfil. Foi? Oi, Dani! Olha só, eu nunca fiz uma live, é a primeira vez. Tá ótimo, tá lindo. Você consegue levantar o seu celular? Ficar assim, de Nunca pezinho? fiz, né? Assim? Isso! Que simpático. Olha só. Nunca tinha feito. Que ótimo. A gente vai aprendendo, é isso mesmo. Total. Então, gente, ó. Obrigada, Dani. Como é que você tá? Olha só como tá frio aqui em São Paulo. Tá frio Aqui não, aí? ó, tá ótimo. Sol, acabou o frio. Que maravilha. Então tá tudo bem. Como é que tá esse momento de isolamento social? Vocês já estão abrindo? Já, Como é que... aqui é um privilégio, né? Uma ilha da fantasia, assim, Legoland. E já abriu, as escolas estão abrindo pouco a pouco, parques agora, essa Berlim, né? Enfim, para quem está chegando, estou aqui em Berlim. A Berlim dos clubes, e muito doido, tal, doideira, tá tudo parado, não vai ter show, nada, nenhuma aglomeração com mais de 500 pessoas até setembro. E Uhum. é muito interessante, na verdade, né? A cidade ela construiu todo
um mecanismo em cima desse turismo, né, de night, enfim, doideira, DJs e tal. Eu particularmente gosto também, mas Uhum. vai estar tudo. Não tem, essa Berlim não está rolando, a Berlim Night, só a Berlim dia no parque. É, mas uma Nem aglomeração de 500 pessoas já é uma senhora aglomeração, Mas isso a vamos partir de dizer. setembro, né? Até Aham. 31 de agosto não pode. Não sei nem se a partir de agosto pode mais do que isso. Enfim, mas tá bem mais calmo que aí, né? Eu vi Menos. uma foto muito interessante, eu acho que não sei se é do Berlinale Ensemble ou aquele que era do Bertolt Brecht, que Sim, Berlim Ensemble. eles tiraram as cadeiras e tem, então são duas cadeirinhas e tem um afastamento enorme, assim, de duas fileiras. Então, assim, os teatros que de repente teriam 60 lugares, vai ter 15 lugares, né? Uma coisa bem Exato. interessante. É, Enfim, vamos observando e vamos pensando, porque isso impacta diretamente no nosso lugar, né? completamente. É total. Toda, né? Todos os sistemas irão sofrer alterações e aí a arte e a indústria cultural, ela também envolve isso, né? Não É, adianta achar que voltaremos ao normal. Me estranha cada vez mais esse, porque daqui a pouco volta ao normal, mesmo para cá que as coisas estão mais calmas, né? Que normal é é, esse? é. Enfim. Mas, Dani, muito obrigada por estar nessa conversa. A gente vai ser um bate-papo super rápido, porque uma hora passa muito rápido. Na verdade, são 40 minutos para a gente ver se a galera tem uma conversa. E tem sido muito gostoso, porque aqui eu tenho acompanhado artistas, estudantes que estão vindo e voltando e trazendo mais gente para dentro das lives, o que tem sido muito satisfatório de pensar que a gente precisa movimentar talvez esse lugar de pensar performance, né? Hum, Que esse ao vivo a gente, assim como não vai ter. O Brasil a gente nem sabe, né? A gente está é, num futuro que a gente não sabe quando, não, se a gente não vai ter que ainda fazer quarentena até o Natal, né? Porque os é, brasileiros estão um pouco indisciplinados. Mas vamos tentar olhar um pouco para o que a gente já fez, né? Se a gente traz essa energia, essa inspiração que os festivais, esses encontros produziram nessa corrente de artistas ou mesmo nesse sistema da arte para a gente pensar o que vai ser quando essas novas realidades se apresentarem. Então é muito esse primeiro dar uma força, porque eu sei que tem muita gente desanimada, sim. desestimulada, com medo, e isso é muito legítimo, mas para que a gente não paralise, né? Que a gente possa ir adiante. E eu tenho um carinho enorme por você, Dani, porque Ah, eu me lembro muito como você foi importante de dar uma energia para eu continuar na performance. Eu que ainda bom. lá na USP, e eu cheguei nas primeiras verbos e você me olhava, você vinha falar comigo toda Claro. a programação. Eu achava aquilo de um Ótimo. carinho, de um. Não sei se você lembra, eu chegando de mochilinha, descabelada da faculdade. Sim, claro. Sim, você e tantos, né? Isso aí mesmo. Sim, que E, bom. e aí, e todos os projetos, olha, eu já até fiz lição de casa, um monte de gente pediu, até peguei os catálogos, Ó, também olha, peguei, ó, que ó, pra gente, ah, pra gente falar sobre isso. ó, até Então, eu caiu acho, uma coisa aqui. Esse- eu tô pra mim? Você vai falando, é porque caiu o CD do Performance Art Brasil, que é um catálogo que não está à venda, virou peça de colecionador. E esse CD tem um pequeno documentário sobre o festival, com todos Sim, os artistas, e, enfim, tem que ser digitalizado. Eu não tenho mais acesso ao que está aqui, tem que passar para o. Enfim, passar para o computador, né? Digital já é. é. Mas, Então enfim, vamos depois, vamos antes de falar do festival, que eu acho que esse vai ser, eu estava revendo todos os catálogos para nossa conversa. Acho que esse festival vai ser um festival bem importante para a gente conversar. Mas uhum. queria antes disso, que eu acho que é até uma pergunta que eu nunca fiz, como que no seu exercício de curadoria, formação, você chegou na performance? Bom, O interesse em performance? começa pelo teatro, né? Eu sempre gosto de falar, independente do curso ou da situação que eu estou falando, dando, enfim, eu gosto muito de falar do meu background inicial no teatro. Eu fui atriz mirim muito tempo, né? Estudava e achava que ia
segui profissionalmente, fiz várias coisas, assim, teatro, umas coisas em TV, publicidade, enfim. E aí eu fui fazer a faculdade, eu já tinha o registro de atriz, e fui fazer a faculdade de teoria do teatro na Unirio, que foi muito Uhum. importante. E aí, na faculdade de teoria, eu realmente fui me interessando mais pela pesquisa e menos pela prática como atriz do teatro. Né? E para mim foi até um choque assim perceber que eu não estava mais com aquele tesão que eu sempre tive de atuar nos palcos e tal. Então, na própria universidade, já nos últimos anos, eu conheci numa das aulas o trabalho da Orlan, né, da artista francesa Orlan. E aquilo mudou completamente todo o meu entendimento de tudo, assim, de arte, Uhum. porque eu achei extremamente bizarro. Não sei se as pessoas que estão acompanhando conhecem o trabalho da Orlan, uma artista francesa que trabalha com a manipulação, né, do próprio físico para Uhum. comentar questões da história da arte, padrões, etc. E eu achei super Uhum. bizarro, mas ao mesmo tempo esse bizarro me pareceu muito interessante, porque não era teatro, não era uma encenação, né? Era de fato ela fazia as manipulações no seu corpo Uhum. e não era outra coisa, né? Que lugar era esse? Então era performance, arte, né? E aí eu comecei a estudar mais e achei muito interessante, né? Fiquei exatamente fascinada por esse lugar entre da performance. Então, Sim. assim que se deu meu interesse, e isso me acompanha, né? O performático, até mesmo o lado teatral ou cênico de uma exposição, né? Acho que a exposição de arte como um todo é um lugar, e eu falo de exposição com objetos e coisas paradas, é um lugar que, sem dúvida, estimula também a relação, tem um estímulo corpóreo ali, né? Uma obra, qualquer que seja, né? Não é mais só uma relação de olhar retiniana, Uhum. né? Nos ativa muitos lugares do nosso corpo. Então, eu penso também esse espaço da exposição nesse sentido, né? De um teatral Sim. ou cenográfico, são coisas diferentes. Mas, enfim, daí vem esse, Sim. esse interesse. Ai, que bacana. E, bom, aí eu não sei se a gente pode grudar com aquela pergunta. Bom, mas e a curadoria? Você foi. Qual foi a sua primeira experiência com curadoria que a performance apareceu? Só pra gente dar uma localizada no tempo. Você Olha, lembra? todas. Na verdade, todas. As primeiras todas, enfim, quase todas, porque se a gente vai para um campo mais expandido assim do que é o performático, né? Uhum, A performance e o performático e o performativo. Enfim, também não dá uhum, para aprofundar aqui. Mas a minha primeira exposição, minha primeira curadoria mesmo, que eu nem me chamava curadora e que me deram esse rótulo no projeto, e aí eu entendi que eu era curadora porque eu fiz a pesquisa, convidei os artistas, fiz a pré-produção. Foi uma, um projeto de intervenções urbanas do espaço público em Roterdã. Eu tinha um contato com uma galerista que trabalhava com artistas jovens latino-americanos, a Mirta Demare, em Roterdã. uhum. Em 2003, eu morava em São Paulo e trabalhava em galerias e estudava crítica de arte nos grupos de estudos do Centro Maria Antônia, da onde saiu a revista Número. Então, eu morava em São Paulo e para me sustentar, enfim, comecei a trabalhar com o mercado de arte porque eu vinha do teatro. Fui morar na Espanha, fiz uma especialização de um ano e pouco, vim fazer uma mochila e acabei conseguindo uma bolsa e fiz um curso. E ali eu conheci o ofício do curador. Eu nunca tinha ouvido falar em curadoria de arte. Eu achei perfeito, porque eu não estava mais afim de estar nos palcos, por assim dizer, como Uhum, artista atuando. E também eu não gostava de ficar fazendo só produção de eventos, que eu fiz muito também para ganhar dinheiro, né? Eu fiz produção de uhum, evento de moda, de várias coisas, até de eventos de cinema, o que é ótimo, porque é um complemento na nossa formação. Mas então, voltando ao Brasil, trabalhei um pouco com produção, fui para São Paulo, pá, e aí nessa situação conheci essa galerista, então, Mirta Demare, uma argentina radicada na Holanda, e nos demos muito bem. E eu estava trabalhando muito com o Daniel Lima na época. Em 2002, 2003, a gente começou a desenvolver o projeto da Revolução Não Será Televisionada. Na verdade, foi a partir de 2001, 2002. É, e que era um programa que virou meio um cult, né? Enfim, hoje em dia, a gente conseguiu fazer 6 episódios de 26 minutos que passavam na TV USP. Era uma colagem de videoarte diversa.
diversos trabalhos de artistas, sobretudo brasileiros. E era uma espécie de colagem com uma narrativa. Eu escrevia esses textos de uma voz em off que ficava lendo, enfim, e recitando. E, enfim, e a gente pensava muito essas questões, né, da mídia tática, do espaço público, da intervenção urbana. Isso 2001 era um momento em que havia uma volta também da ideia do trabalho coletivo, né, e a ideia da mídia tática, que hoje está um pouco já defasado, né? Mas enfim, a tática nas mídias, no sentido de uma intervenção política, né? Ela continua presente, mas enfim, também as mídias foram, por sua vez, cooptadas por tudo isso, esse universo fake que a gente conhece. Mas isso é hoje. Falando de ontem, então em 2003 eu tive esse contato com a Mirta e pensei esse projeto que chamava Gear Inside, a intervenção urbana como intercâmbio cultural, uma coisa assim. Então eu convidei artistas do Rio e de São Paulo. São Paulo foi o Daniel Lima, o Marcelo Cidade, o Contrafilé. Chamei do Rio Edson Barros, Alexandre Vogler, o Rubens Mano, também de São Paulo. E aí esse grupo foi para Roterdã. Foi minha primeira projeto, primeira curadoria. E a Mirta, por sua vez, em Roterdã, apresentou outros artistas holandeses para fazer esse intercâmbio entre artistas. E a ideia era que essas intervenções urbanas elas acontecessem no espaço público de modo que nos levassem a pensar sobre esse espaço urbano, estrangeiro. Eu nunca tinha estado em Roterdã, nenhum dos artistas, e nós estávamos indo para lá para fazer uma residência de 3 semanas, um pouco menos, com trabalhos que eram intervenções na rua. O Daniel Lima fez um trabalho que virou vídeo, ganhou vários prêmios, em que ele se amarrava numa ponte pêncil. A ponte levanta e ele se amarrado na ponte, ele sobe junto e começa a gritar tudo que está em cima como que está embaixo, que é uma referência a uma música do Jorge Ben. E completamente legal, a gente fez tudo sem nenhum tipo de autorização da polícia, da prefeitura, de nada. Então, eram várias ações na rua, ações quase todas ilegais. A Graziella Kunst também participou, ela estava fazendo um evento em Amsterdã e foi visitar a gente. E tudo assim, bem na guerrilha, bem low cost. Então, esse foi meu primeiro trabalho. O segundo trabalho foi a exposição O Artista Personagem, que justamente foi um resultado da minha tese de mestrado, da minha dissertação, que eu acho que está em algum lugar aí na rede, deve estar nos arquivos da Unicamp, eu defendi pelo Instituto de Arte da Unicamp. E aí sim eu pensava o dado performático do artista como um personagem de si próprio, né? No seu trabalho artístico. Então eram obras, na verdade, que não eram ao vivo. A performance ela era tratada a partir da relação do artista com o vídeo, com a foto, em situações de autorretrato, mas o autorretrato totalmente inventado. E daí esse tema, essa ideia, o artista personagem. Eu pegava desde Rose Selavi, né, o personagem do Marcel Duchamp, e terminava, sobretudo, numa produção jovem brasileira que estava muito latente aí, né? E por conta dessa pesquisa, eu fiz a exposição O Artista Personagem no Centro Maria Antônia e também entrei em contato com o Eduardo Brandão na época, em 2003, eu acho 2004, e foi quando surgiu o convite para fazer a Verbo. Então foi antes, né? Porque a primeira Verbo acho que foi em 2004, se não me engano, ou 2005. Eu não sei. Acho que não foi 2006? Não, foi 2004 ou 2005. E isso, fizemos 5, 6 e 7. Então, em 2004, eu entro em contato com o Eduardo Brandão e a gente começa a ter uma conversa. Ele me convida para pensar, então, isso que seria uma agência de artistas performáticos, a Verbo, e a Verbo acabou virando um festival do qual eu fiz parte das 3 primeiras edições, né? E criei a logística junto com o Marcos Galon e o próprio Edu. Sim, eu lembro. E até que nessa época tem algumas pessoas aqui que vão ter conhecido o NAP, né? Que por conta disso, eu fiz o seu curso, aí lá no Maria Antônia, aí eu fui acompanhando a Verbo e em 2007 estava nascendo o NAP, né? Que a gente estava tentando conectar quem estava afim. Eu lembro que você foi uma das
poucas pesquisadoras. Você e a Regina Melinha entraram e estavam lá junto com os artistas jovens. Também tinha um pessoal mais das antigas que vinha. Eu acho que tem um moço que é de Rio Branco, que ele sempre também estava. Eu achava bem interessante que a gente conseguiu criar essa rede, né? Sim. E aí é muito interessante porque assim, tem a Verbo, que ela vira uma expressão muito que pessoas que estão muito mais conectadas ao mercado conhecem a Verbo, mas a Verbo ela é mais uma mostra de performance para os artistas que são dedicados exclusivamente para performance, né? Isso que eu acho curioso. Eu cheguei a fazer uma pesquisa, só bem rápido, que era um formulário mesmo que eu perguntava. Então, assim, projetos independentes, não conectados à galeria, tinham às vezes até a mesma importância da Verbo, mas assim, entender que ela está nessa rede de conexão, traz pessoas até fora, né, desse campo específico da performance, mas ela às vezes ela é conhecida como o único festival aqui, a gente estava fazendo até uma roda de conversa para abrir. Não é só a Verbo que tem em São Paulo, outros já passaram. E aí você depois volta para o Rio, né? Uhum. E tem vamos dizer, duas ações, é que eu vou juntar todos os performance, presente, futuro num projeto só. Eu só tenho 2 catálogos, eu não Bom, sei eu se não são tenho aqui, 3. só tenho esse comigo. Eu preciso trazer do Brasil, eu nunca Ó, trago. Esse olha. Performance Presente Futuro, gente, que era no Oi Futuro. Foram 3 anos no Futuro do Rio. Sim, E aqui foi incrível, porque eu vejo que você traz, né, corre esse risco e aposta em trazer artistas muito importantes, né, históricos da sim. performance. Tem o Sterlac, o Capra, a própria Orlan, que você falou, O Vitor e Conte, né? o Vitor É, Conte. Guerrilha Então, Girls, a primeira vez que elas vêm ao Brasil foi nesse festival. e é maravilhoso pensar, né? Então, eu queria estar no Rio nessa época, mas eu não estava. Mas eu acho que o que foi bonito, e aí eu acho que a gente poderia tentar pensar um pouco o que foi o Festival Performance Arte Brasil, né? Então, fazendo esse recorte, que aqui você tem uns artistas que são brasileiros, né? Tem muitos brasileiros importantes aqui. Vamos lá, né? Que a gente vai ter Alexandre Sá, Daniela Matos, a gente tem o Shima, né? Que continuam um trabalho bastante performático, né? Bom, a Milka Packer, assim, só alguns mais antigos, como Leonora Barros, de Barros, desculpa, enfim. E eu queria falar um pouco sobre esse festival, porque esse festival, ele me chama muito a atenção, que de fato, sim, conecta muita gente que está aqui nessa rede. Ele traz pensadores que eu acho que ainda são bastante expressivos, inclusive no ensino, dentro da academia, né? Que vai ser o Lúcio Agra, que vai falar aqui, a Regina Melim, o Orlando Maneschi, a Daniela Labra, que hoje dá aula também, né? E eu queria pensar assim, como foi esse projeto? Porque esse projeto foi da FUNAT e foi um projeto que trouxe basicamente artistas brasileiros para pensar uma cena da performance brasileira. Queria que você contasse um pouco dessa história curatorial, como foi construir isso como curadora, como que isso é, reverberou no trabalho, na forma de pensar performance no Brasil. Enfim, Uhum. vamos lá para um bate-papo. Eu acho que esse festival, assim, pessoalmente, na minha trajetória, é um festival que marca 6 anos trabalhando com performance. Foi meu sexto festival, ou sétimo, foram 3 verbos, 3 Oi Futuro e esse aqui. Então, foram 7 festivais, todos grandes e também no sentido de juntar artistas mais conhecidos e artistas mais jovens. Eu acho isso fundamental, dá uma dinâmica super importante, né? Quando é possível, quando você tem verba para fazer. No caso da Verbo, né? A verba era de fundos internacionais. Eu já havia ido como curadora residente para a Finlândia, para a Suécia, e aí, enfim, a gente faz essas conexões com os fundos internacionais e eu conseguia trazer os artistas através desses fundos. No caso do festival Performance Arte Brasil, como eu falei, na minha trajetória profissional foi meio que um fechamento de um ciclo, né, de 7 festivais. E a partir depois de encerrado esse festival, eu comecei a fazer meu doutorado
em História e Crítica da Arte, porque o meu interesse, eu comecei a ficar muito rotulada como a curadora da performance, e que eu adoro e tal, mas chegou um momento em que eu sempre começou a ficar cada vez mais claro para mim que meu interesse é falar de arte contemporânea no seu campo ampliado, né? Não só a performance, entendendo que a performance é uma linguagem que já foi absorvida também, né? Para bem e para mal, mas é uma língua, não é mais, uau, o tabu da performance. Enfim, a gente está vendo de vez em quando aí essas censuras, né? Porque, enfim, o corpo nu voltou a ser um tabu, enfim, a gente está vivendo aí um retrocesso fundamentalista bastante grande, mas, enfim, isso não tem nada a ver com a performance em si. E, portanto, esse festival também, o Performance Arte Brasil, eu entrei com esse projeto para um edital, foi um edital único que houve na história da cultura brasileira, que nunca mais vai ter, né, do Ministério da Cultura. Foi um edital especial para festivais, inclusive era essa categoria, era festivais de performance e fotografia, e tinham vários prêmios. Então, eram os 5 maiores prêmios, eles eram destinados um prêmio principal por cada região do país, nas 5 regiões. Então, esse prêmio foi o prêmio Festival de Performance premiado entre todos os projetos enviados da região Sudeste. Ele é um projeto que está completamente alinhado com o pensamento lulopetista, né? Que eu não acho, nesse caso, nem um pouco ruim, nada. Eu participei ativamente de vários programas de implementação e teste da Funarte, chamado Rede de Artes Visuais, bem no início mesmo, porque eu me mudei de São Paulo para o Rio, e lá então eu comecei a trabalhar, a ser convidada, na verdade, para viajar, dando palestras e workshops de arte contemporânea, e assim, sei lá, em Tocantins, nos lugares em Cuiabá, eu fiz um monte de redes em Cuiabá, em Tocantins, conhecendo a produção local, riquíssima, e as pessoas fazendo, precisando trocar, precisando falar umas com as outras. Viajei muito pela rede de artes visuais, muito para o sul também, várias vezes para Santa Catarina, enfim, tive contato com vários outros artistas, curadores, pensadores. Então, esse festival, ele tinha a cara do que era o Ministério da Cultura de então, que era uma ideia o quê? De nacionalizar, né? De criar uma rede de artistas, produtores e pensadores das diversas regiões do Brasil. E, portanto, ao pensar esse projeto, eu já conhecia muita gente que estava trabalhando com performance e, assim, seria completamente, eu acho completamente improdutivo, quase, ficar segurando ali. Eu sou curadora-chefe do projeto, óbvio, mas eu chamei 6 curadores para estarem comigo nessa co-curadoria. E eles, então, foram responsáveis por convidar artistas que sabiam que estavam desenvolvendo práticas interessantes e tal nos seus estados, né? Nas suas regiões, na verdade, não só nos seus estados. E assim a gente conseguiu essa diversidade de gente. Realmente tinha gente que veio do Acre e tinha gente lá, sabe, do extremo sul, né? De Santa Maria. Então foi muito bonito, assim. Ocupamos durante 7 dias os pilotis do MAN, do Rio, e o Marcos Galon, ele escreve nesse catálogo um texto em que ele coloca uma questão que eu achei bem interessante, que era justamente, nos foi destinado os pilotis, né? Que é uma região, um lugar maravilhoso do museu, mas também é um lugar é um lugar coberto, mas não é um lugar fechado, né? E que a própria situação da performance é essa, né? Ela é um sempre é um híbrido, né? De muitas coisas. Eu lembro que tinha algumas restrições para ver algumas performances quando elas eram dentro do museu, também não podia entrar no museu, uma vez que você estava dentro do evento, não tinha o acesso ao MAN. Então, tem aí, criou-se também um espaço que talvez dá para ver um pouco esse campo de batalha de não conseguir entender, ou também as dificuldades institucionais, né, de trazer isso para dentro, né? Isso. Que eu acho que tá aí posta ainda, né? Acho que muita coisa não deve ter sido tão superado. Que o Rafael falou assim, no mesmo lugar que aconteceram os parangolés do Hélio Sica. Passam décadas, né? E a coisa continua ali, é bem interessante. Pensar os domingos da criação, então ativar esse espaço institucional com esse corpo mesmo.
E o que eu acho interessante, né, olhando para isso, eu fiz uma breve contagem, né? São 36 artistas e quase e 6 grupos, mais ou menos, e muitos continuam, né, nessa resistência. A gente, infelizmente, perdeu já 2 que participaram aqui, né? Nossa querida É. e saudosa Cláudia Paim e Marcos Vinícius, mas é muito feliz a gente ver que ainda muitos continuam resistindo, mas não só por resistir, mas porque o trabalho ele vai amadurecendo, né? E mas no contexto, assim, já que você vai para uma curadoria de uma compreensão geral, o que poderia ser a gente pensar uma especificidade da performance arte brasileira, já que na sua, eu acho que a sua Especificidade, desculpa, não entendi. O que é, poderia uma especificidade? se haveria uma especificidade ou não há uma especificidade no fazer da performance arte brasileira, no Brasil, no contexto do Brasil. Se você já chegou a refletir sobre isso, se você acha, não, está super conectado com o mundo e eu não vejo diferença. Não, imagina, é a mesma pergunta genérica, né? Existe arte brasileira, né? O que é arte Uhum, brasileira? Então, assim, em termos uhum, de mercado, né? O rótulo ser brasileiro, ser africano, ser chinês, arte da África, né? Um grande rótulo, arte latino-americana, arte asiática, né? Ou chinesa, enfim. Isso serve muito bem ao mercado, né? As próprias casas de leilão, por exemplo, elas são divididas, né, em regiões. Isso ajuda, né? Mas no caso da performance, que tem uma saída bem menos comercial, né? Não se dá exatamente por isso, mas um pouco sim, né? Lembrando que hoje os artistas performáticos que estão no mercado fortes, né? Eles têm também uhum, seus produtos. sim. Então, vai ter o seu vídeo, vai ter a sua roupinha usada, o seu negocinho sujo, um restinho, né, umas fotos, sei lá, nota fiscal, não Uhum, sei, isso é vendido, vira objeto, né? Agora, essa sua pergunta específica, portanto, ela vale para todo esse questionamento do que é ou não uma arte brasileira, mas no caso da performance, me parece que tem um dado que é incontornável, que sim, eu diria que sim, né? Temos as nossas singularidades, né? Porque a performance ela traz todo um arcabouço cultural do indivíduo. Não tem jeito, né? Você, sei lá, um cara que pinta, né? Um pintor que está hoje fazendo telas geométricas, por exemplo, né? Enfim, tem muita boa geometria abstrata até hoje, né? Mas aí as referências podem ser múltiplas, vai de Mondrian a Bauhaus, a um artista mais contemporâneo, a Sean Scully, sei lá, né? 1000 referências. E a identidade, a subjetividade do indivíduo, artista, não está ali presente, não precisa estar, né? Ou em 1000 outros tipos de obras. No caso da performance, eu não diria que a subjetividade do artista está colocada em primeiro lugar, porque não é ele, né? A gente trabalha nessa condição da persona, é uma persona que apresenta algo, mas essa persona ela é construída por um indivíduo atravessado de 500 referências, né? São 500 uhum, coisas que fazem esse lugar, né? Que uhum. formam esse indivíduo e com a sua subjetividade, né? Então, me parece que é inescapável, né, não haver esse elemento, por assim dizer, local no trabalho de um performer de diferentes regiões. É muito interessante, por exemplo, ver a quantidade de performance que tem na Ásia, né? Tem o NIPAF, que é o Festival Uhum. Internacional de Performance, acho que ele foi criado no Japão. E as performances dos asiáticos são completamente diferentes, são totalmente loucas, no sentido em que muitos valores que não são valores judaico-cristãos estão ali presentes, né? Enfim, e sem o menor problema, e coisas que para nós é problema, e vice-versa também, né? Então, como também, né, não é possível, a gente pode dizer que a produção de live art do Reino Unido, do UK, cheia de grana envolvida, né? Os artistas se formam nas melhores escolas, têm os melhores técnicos e os melhores equipamentos, né? Não dá para dizer Uhum. que o cara que está fazendo lá a sua performance na raça, no interior de, sei lá, da onde? De Minas Gerais ou do Mato Grosso,
impossível que seja a mesma coisa que a performance de um cara que está no interior do Reino Unido fazendo também. Entendeu? A precariedade, ela é completamente diferente, né? Se for para falar de precariedade. Não falar que não tem precariedade na Europa. Tem também, mas é completamente diferente. Em alguns lugares não tem precariedade nenhuma mesmo, né? Então, isso afeta a formação do indivíduo e vai afetar o trabalho do artista, né? Do performer. Então, sim, eu diria que sim. Aí fica muito marcada essa questão. Aí a performance é brasileira, é a performance chilena, é a performance equatoriana, né? Tem o Edgar Calel, que é um artista super interessante guatemalteco, que vem fazendo, ele já fez residências no Brasil, a convite da Bia Lemos, e conheci ele recentemente em pessoa. E é isso, as questões que ele fala são questões da terra, questões indígenas, questões da sua identidade, né? Da violência também do processo colonial, e ele estando na Guatemala ou estando no Brasil, né, ele vai trazer esses elementos. Né? Mesmo estando no Brasil, que a natureza e a cultura e os próprios processos históricos têm semelhanças, né? Ele não é um artista brasileiro ou um artista latino falando das suas questões. Ele é guatemalteco de origem indígena. Ele é indígena. Né? Então é inescapável, incontornável falar de performance e não trazer o seu dado local no trabalho. Né? Mesmo que isso não esteja presente, que isso não seja a questão. É nesse sentido que eu estou falando, né? Sim, mas agora pensando a partir disso que você fala, que eu acho que é um ponto de vista meu e até quase militante, então faz sentido a gente repensar essa história da performance que é dada como a história da performance, né? Não peguei a da Rosalie Goldberg, mas repensar e talvez a gente arriscar em escrever uma autoral, vamos dizer assim, uma que diga respeito às nossas condições. Eu não sei se você concorda com isso, mas mesmo aqui, né? Eu que estou em São Paulo, quem está no Rio, ou quem está no Acre, ou quem está no Amapá, eu fico pensando, artistas que vêm de regiões amazônicas, como teve aqui o Navegar, e pessoas que estão na região cosmopolita. São Brasis extremamente diferentes, né? Mas que estão aí avizinhados por uma colonização aí meio partilhada, né? Certas violências até partilhadas. Mas faria sentido a gente repensar essa historiografia e tentar, de fato, pegar essa pena da história e ser autor dessa nossa biografia histórica? Mas você diz como? Em relação a ser artista? Como Não, artista? mesmo, eu acho que a própria historiografia da arte brasileira, que seja o artista, ou que seja o historiador, ou que seja o crítico, tentar escrever isso, porque eu acho que vai ter que ser muitas mãos, né? Não vai ser um que vai O fazer. Lúcio colocou aqui, né? Descolonizar a história da performance. Claro, eu acho que não é nem só descolonizar a história da performance, mas descolonizar, que já está em processo, né? A história da arte mesmo, né? Esse grupo de estudos que eu começo semana que vem, eu falo desses temas quebrados, né? E aí a gente também tem histórias excêntricas da arte, porque não dá mais para pegar o Gombrich, né? A referência europeia, com seu livrão, A História da Arte, é completamente ultrapassado, enfim, é até ridículo, né? Me parece completamente ridículo. Embora eu esteja aqui na Alemanha e a academia alemã é super conservadora, né? Em vários departamentos, né? Então, por exemplo, o termo decolonial ou descolonial é algo que chega aqui, chegou muito mal chegando. Ele foi super pouco aceito de início na academia. São termos também que têm lá as suas questões, enfim, é interessante diferenciar, né, o descolonial da ideia de decolonial. Muito brevemente, o descolonial com S vem aí de uma discussão de teóricos, sobretudo homens brancos, mas latinos, que trabalhavam em universidades norte-americanas, ainda trabalham, o Walter Mignolo é um deles, entre outros, e justamente eles vão discutir essa ideia de descolonização, né? E é uma descolonização que ela acontece em vários níveis, inclusive no nível da episteme, né? Da palavra e das narrativas históricas, né? A descolonização tem a ver com o próprio processo colonial em si. O processo colonial, ele instaura noções normativas
colonizadoras, né, do próprio processo colonial. Entre elas, por exemplo, um exemplo básico é a ideia de família, né, homem, mulher, filhinhos, né? Essa é a família de bem. A família, essa ideia da família tradicional heteronormativa é uma ideia colonialista, né? E, portanto, a noção do decolonial aí sem o S, né? Uma família decolonizar, a família decolonial é justamente essa família que descoloniza a noção normativa de família, imposta por um processo colonial, né? Então é interessante porque tem o S, não tem em inglês, a Academia Americana vai falar o decolonial e acaba ficando uma fashion aí, uma moda, né, do decolonial, mas sem dúvida é descolonizar a história da performance, eu acho que é descolonizar com S e sem S, né? O descolonizar implica em criticar, rever criticamente a episteme. E eu diria aí, o Lúcio está aqui com a gente, é interessante essa ideia de descolonizar a história da performance, mas a própria palavra performance é por si um anglicismo, né? É um anglicismo e que se coloca como tal, performance arte, né? Ela vem de um processo, de uma segunda colonização, né? Desse processo do imperialismo que se dá no pós-guerra, né? Então, assim, é descolonizar a história e talvez descolonizar a própria palavra, né? Arte de ação, em espanhol já tem essa, acho que em francês também, né? A arte de action se usa muito no lugar de performance. Sim, mas aí eu fico pensando se o próprio termo, como ele já é absorvido como categoria, né? Ele também pode nos lembrar como um campo de conhecimento, né? E sabendo e tendo, como se diz, e tá sempre tendo o alerta que a gente tem que repensar essa distinção mesmo entre aquilo que foi nos imposto e aquilo que a gente quer construir com esse sentido, né? Eu acho que porque isso é até interessante. É inescapável, desculpa, é inescapável. É impossível continuar na mesma narrativa, entendeu? É claro que a gente vai falar de história da performance, vamos lá, no Fluxos, Boys, ou nos Futuristas e tal, e outras coisas, né? Eu não diria nem só ações e manifestações performáticas da ordem da urbe ou da ordem da civilização moderna branca, né? Enfim, muitos autores vão falar sobre isso também, de estudos de performance, eles bebem nas fontes da antropologia. Aliás, eu queria fazer um parênteses aqui, já que o Lúcio está aqui, fazer abertamente, Lúcio Agra foi o meu co-orientador, né? Enfim, me deu uma força enorme no meu mestrado, que era orientado pelo Renato Cohen, e o Renato faleceu. Então, eu lembro de discutir exatamente essas questões, ler esses autores da antropologia, por recomendações do Lúcio, né? Então, foi um início também muito importante nos meus próprios estudos de performance. Sim, até acrescentando aqui um comentário do Rafael Couto falando assim, a gente além de ler a Roseli Goldberg, a gente tem que ler tipo Bia Medeiros, ler o Lúcio, ler todo mundo aqui que tá nesse caldo, né? E lembrando que quinta que vem o Lúcio tá aqui. Ele vai estar aqui para... Não, ele vai estar aqui falando. Eu também vou chamar. Vou chamar o Lúcio semana que vem. Ele está lá na Bahia. E vamos lá, Cássia Nunes me pergunta, vou já entrar nas perguntas, porque a gente já está... Nossa, você acredita que já passou o tempo, né? Vamos lá, Cássia Nunes me falou, para além do campo da arte, inclusive, porque há artistas interessados em procedimentos que não estão codificados no campo da arte. Isso aqui seria a permanência do termo, Cássia? O Lúcio falando da fuleiragem Total. Performaria. Eu acho interessante o Navegar, que usa o nome Misura. Depois eu acho que isso é legal a gente pensar até. E vamos lá ver. Misura, bom, a Terezinha Malaquias lembrou da Grada Quilomba, né? Então, alguém que também traz aí um campo performático, teatral, para lembrar, acho que dessas questões da decolonização e descolonização. E deixa eu só perguntar aqui,
qual é o desafio se a gente vai ver? Porque assim, existem. Eu vou fazer essa última pergunta, porque já tocou aqui o meu despertador. O desafio de fazer um evento específico de performance, porque a gente vê que eu não sei se é a performance em si, talvez o vídeo, a instalação tenha alguns festivais específicos, mas a, a, a performance ela tem aparecido em festivais no mundo inteiro. Você vê alguma também especificidade na curadoria que vai trazer como o Festival da Performance Art Brasil, ou há uma diferença aí de desafios, por exemplo, com a Trienal de Sorocaba? Tudo bem que a dimensão era muito diferente, né? Mas você consegue distinguir algum desafio que seja específico quando estamos nesse campo que é só um Sim. festival, uma mostra da performance? O desafio é sempre a relação com a instituição, né? Sempre. E a instituição, ela tem que ser vista como nossa parceira, né? Já há muito tempo eu não tenho nenhum problema com a instituição. Ah, instituição. Não, que bom que tem uma instituição que pode te acolher, né? E a instituição é um lugar que deve reunir o público, né? Pensando que a exposição, o festival, o evento que for, é para o outro, né? É para o público. Não é para mim, é para o outro. Então a gente faz bem feito para as pessoas poderem ver, né? E aí a instituição você tem que negociar. No Frestas eu tive uma situação que foi bem interessante, assim, uma das mais marcantes. No Performance Art Brasil a gente teve uma censura, digo, ao trabalho do Victor Della Rocque, né? Que Ele está fazia aqui, das aqui galinhas, ele junto. trabalha, né? Trabalhava, o Victor trazia uns animais vivos e ele estava sofrendo já perseguições da Sociedade Brasileira Vegetariana. Um mês antes do evento acontecer, eu e o Victor começamos a receber intimidações e ameaças por Facebook, por mensagens, né? E aí o cara que era o diretor dos vegetarianos lá da associação me ameaçava, dizia que estava decepcionado porque eu convidava esse artista e que ele era Uhum. homossexual e que ele sabia que o Victor também era homossexual, então ele podia se dar o direito de pegar o nariz do artista, esfregar no chão até sangrar, mas assim, super violento, porque afinal estavam defendendo as vidas de animais, verdade, de frangos que estavam na linha de abate, né? O mais doido é isso, Uhum. o trabalho, o Vitor conseguia tirar esses animais da linha de abate, né? Alguns, inclusive, não iam morrer, enfim, mas são animais frágeis, né? Eu lembro dele tratar com muito cuidado dos animais e no final houve uma censura, eles invadiram o evento e tal. E a gente Uhum. estava numa parceria com o MAN. O MAN nos acolheu no seu pilotis, mas a gente não podia entrar e fazer ações dentro do museu em si por conta de questões de segurança mesmo, sabe? E aí tem uma obra de arte Sim. X que o seguro são R$ 100.000, eu não tenho dinheiro para esse seguro. O Festival Performance Arte Brasil não tinha dinheiro, nem o museu tinha dinheiro, ninguém tinha dinheiro. Então, não dava para entrar no museu, né? No caso Uhum. do Frestas, a gente teve um acontecimento que foi bem forte também, bem marcante na performance do Miro Spinelli. Tinha sido a segunda vez que nós Uhum. trabalhávamos juntos, na verdade, a terceira, né? Eu conheci Miro umas oficinas no Sul. E aí fui me aproximando do trabalho dele. Enfim, aí ele fez o Gordura Trans, uma versão do Gordura Trans com outros 3 performers convidados no Frestas. E o material utilizado eram galões de sebo, né? De sebo de boi, de gordura. 5 Uhum. galões. Foram meses de negociação para aquilo acontecer. Teve todo um desenho, não sei se algumas pessoas aqui conseguiram ver a exposição, mas nós ficamos 8 meses fazendo um trabalho, né, arquitetônico, projetando aquele espaço Uhum. gigante, né, 2.300 metros quadrados. Então, havia uma espécie de corredor bem largo, onde ficaria instalada essa gordura depois da performance. E aí Uhum. o público passaria, então, no meio desse corredor cheio de sebo que ia ser Sim. construído ao longo de 3 dias de performance de pessoas trans, né? Os corpos trans gordos se besuntando naquilo, né? Um evento de muito impacto estético em todos os sentidos, né? E político. Enfim, deu-se na abertura da exposição e ocorreu que um dos 5 galões estava podre. A gordura estava passada, então tinha um cheiro de cadáver no espaço, né? Ninguém estava contando com cheiro de cadáver no espaço, os performers também não.
Infelizmente, a performance era para durar 3 dias e depois a gordura ficaria no espaço. Isso teve que ser retirado. Houve um conflito com os artistas, porque, obviamente, enfim, foi um trauma, né? A gente ficou meses trabalhando naquele projeto e veio um material, parte do material estava podre, né? Uhum. Então, esse material podre ele deixou um cheiro de carniça no ar que inviabilizava 2/3 da exposição por causa do cheiro. Funcionários de limpeza e funcionários do SESC que ficavam ali, de monitores e tal, um deles, um senhor, passou mal, foi para o hospital, Uhum. porque era um problema de saúde pública e a gente teve que retirar isso. Então, a instituição chegou a ser, enfim, questionada por agir de um modo autoritário ou não, ou tirar e tal. Não, os artistas questionaram, mas havia um problema de saúde pública e também um problema de Sim. interditar uma exposição com 60 artistas, mais da metade da exposição, porque o ar não circulava. Então tinha uma nuvem de morte ali pairando. Não é nuvem de morte, mas um cheiro muito, muito... Era um corpo morto que tinha ali, né? Então trabalhar com performance nos dá essas surpresas o tempo todo, né? São as censuras, são esses problemas de saúde pública, um problema com relação ao público e também um respeito com todos os seus outros colegas que trabalharam tanto tempo em outros trabalhos também, né? E volta e meia isso acontecia. Em Roterdã, no meu primeiro projeto, enfim, quase que os artistas foram presos mais de uma vez, porque ninguém tinha autorização. Então, assim, o mais difícil é essa relação com a instituição, no sentido, porque o curador ele fica nesse lugar, né? Nós mediamos o artista e mediamos a instituição. Então, a gente tem que fazer esse meio de campo, né? Não dá para brigar com o artista, nem dá para brigar com a instituição, porque no final está todo mundo trabalhando junto, né? Sim. Então, o mais complicado é isso. E como a instituição, ela acolhe e pode acolher, né? Porque a performance É. dá merda. Como É, o risco, e na performance é o risco, né? é, Como que a gente inclui, né? Tem o espaço para o risco, né? E talvez quando você tem uma exposição específica, esse risco ele é tão tenta se controlar tanto que, por exemplo, nesse caso ele não teve manobra possível, né? Ela teve que ser refeito tudo. Mas olha, a gente vai ter que encaminhar para o fim ai, que mesmo. pena. Olha só, agora que estava Eu tive esquentando, muito curto isso tava, aí. Ó, o Instagram vai começar a pagar, vocês sabem, né? Vocês viram? Vai começar a cobrar, porque tudo é negócio hoje em dia, né? Então, eles é, viram que deu certo esse live aí, para ficar mais tempo, aí a gente você vai muda de poder pagar. plataforma. A gente muda de plataforma porque eu já estou estudando isso para fazer Tem streamings mais longos. os Mas mix. Dani, eu quero muito, muito te agradecer. Foi uma delícia. Eu acho que é para deixar com esse gostinho da gente de repente marcar e continuar em uma outra plataforma para a gente poder até incluir outras pessoas aqui no debate. Sim. Vamos ver. Eu agradeço demais. Aí você está 5 horas à frente, né? Então já são 8 horas, já são 9 quase. E agradeço também quem esteve aqui. Olha, a Ah, gente teve uma sim. sala super cheia, com pessoas Festa muito cheia, queridas, gente. festa cheia, com gente bonitona. Ai, que bom, que saudade de uma festa cheia. Tá. Ai. Mas, Dani, fica Obrigada. bem. Muito obrigada, muito sucesso no lançamento do seu site Ah, e aí obrigada. nos cursos. Então, aí, ó, a gente entrou aí pelo site, pessoal, segue aí e vamos continuar esse bate-papo que foi delicioso. Eu gostei muito e quero muito te Ah, sim, agradecer. muito curto, muito curto. Nós temos muito para trocar. Não é mesmo? Ótimo estar falando dessas questões. Agradeço demais e estamos aí, ó, tô aqui no site, essa plataforma com cursos lançando, e um deles é Histórias da Performance. Vamos ver Vamos quando que ele lá. vai acontecer, no segundo semestre. Que ótimo. Beijão. Semana que vem, Thaís Inardi e Lúcio Agra vão estar aqui na Embaixada da Performance falando das suas experiências. Ótimo. Que ótimo. Se você Beleza. conseguir acompanhar, Dani, venha. E se não, a gente está com o canal do YouTube que vai virando esse nosso arquivão aí, que pode ser fora da plataforma do Instagram. Tá Que bom? bom. Que bom, gente. Um Beijão. beijo. Beijo, Beijo. Brasil. Tchau. Seguremos-nos. Obrigada, Valeu. obrigada. Tchau. Tchau, galera. Valeu. Tchau.